Glórias a Deus. Nós vamos continuar a nossa série de mensagens, Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus. Eu acho que nós estamos mais ou menos 3 anos no Evangelho de Mateus. Tem sido uma grande alegria expor o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus contém 5 sermões de Jesus. Cada vez que a gente chega no sermão de Jesus, a gente passa bastante tempo analisando as palavras do sermão de Jesus, porque os sermões de Jesus são a nossa vida. A gente quer pautar as nossas vidas, orientar nossas vidas pelo ensino de Jesus. Então, por isso que a gente passou muitas semanas estudando o Sermão do Monte, que foi o primeiro. Depois o discurso aos apóstolos, Mateus 10. Depois o Sermão das Parábolas, Mateus 13. Depois o discurso sobre a igreja, Mateus 18. E agora o sermão profético, Mateus 24 e 25. E o título de nossa mensagem hoje é A Abominação da Desolação e o Novo Êxodo. A Abominação da Desolação e o Novo Êxodo nós vamos ler entre os versos 15 até o verso 28. Diz assim: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis créditos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Vamos ler todo mundo junto o verso 28. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. O que significa esta palavra? Que cadáver, que águias. Espero que até o final do sermão você entenda. Então vamos começar a partir do verso 15. Então, como nós já vimos, nesta parte do sermão profético, o Senhor Jesus estava ensinando sobre os sinais que viriam antes da destruição do templo e de Jerusalém. Então, no verso 2, o Senhor Jesus disse sobre o templo que existia em Jerusalém: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então, o templo de Jerusalém e a cidade inteira seriam destruídas. E aí, o último sinal que Jesus dá da destruição é o sinal do verso 15. Então, é importante entender que o verso 15 é o último sinal antes da destruição. E aí Jesus vai dar o sinal
e ele vai dizer o que os discípulos teriam que fazer quando eles vissem esse sinal. Então vamos ver qual é o sinal. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então veja que no verso 16 existe uma ordem. No verso 16 existe uma ordem. Qual é a ordem? Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Então isso é a primeira evidência de que as coisas que Jesus está profetizando dos versos 15 ao verso 28 não é um evento mundial. Então, eu ouvi falar que tem pessoal no Brasil aí. No Brasil tem um monte de coisa esquisita que acontece. Tem pessoal no Brasil dizendo que vai comprar terreno no meio das montanhas, vai comprar alguma coisa aí nos montes, porque Jesus disse, fuja para os montes. Então vamos comprar nossa casa nos montes para estar preparado para fugir. Tem gente no Brasil pensando isso. O problema é que Jesus não disse os que estiverem no Brasil fujam para os montes. Ele disse os que estiverem na Judéia, ou seja, lá em Israel. Eu não estou em Israel, eu estou no Rio Grande do Sul. Então essa ordem não é para mim. Vocês têm que prestar atenção nos detalhes do texto para ver sobre o que Jesus está falando. Então repito, dos versos 15 a 28, Jesus não falou sobre um evento mundial. Não é algo que vai acontecer no Brasil, nem no Rio Grande do Sul, nem em Brasília, nem nos Estados Unidos, nem no México, nem na Itália, nem na China, nem na Rússia. Em nenhum desses lugares isso vai acontecer. Jesus disse que aconteceria na Judéia. Na Judéia. Então, no verso 16, existe uma ordem. Agora, preste atenção a algo no verso 15. Quando que eles teriam que cumprir esta ordem? Será que Jesus falou assim, em 2025? Não, preste atenção. Verso 15. Quando, pois, virdes. Virdes vem do verbo ver. E virdes é o verbo ver conjugado na segunda pessoa do plural. O que é a segunda pessoa do plural? Vós. Hoje, no popular, nós dizemos vocês. Né? A gente só fala vós quando a gente vai ler a Bíblia, porque a Bíblia é o português corretíssimo. No dia a dia, a gente não fala o português corretíssimo, mas a Bíblia, obviamente, eles não vão traduzir a Bíblia no português errado que a gente fala. Mas vós quer dizer vocês. O que significa? Vou voltar ao que eu falei na semana passada. Se eu falar assim, ó, vocês vão almoçar aqui hoje. Vocês vão almoçar aqui hoje. Eu estou dizendo que os nossos irmãos lá na China vão almoçar daqui a um mês aqui? Não. Porque quando eu falei vocês, vocês significa a pessoa com quem eu estou falando. Que é o mesmo que vós. Se eu quisesse falar de outra pessoa, eu não falaria vocês. Eu falaria eles. Que é a diferença de vocês para eles? Vocês é com quem eu estou falando. Eles é outras pessoas com quem eu não estou falando. Quando virdes, virdes o verbo está conjugado, eu repito, vós virdes. Ou seja, vamos falar no português mais atualizado. Quando vocês verem. Então, quem que Jesus está dizendo que vai ver isso daqui? As pessoas com quem ele está falando. Com quem que Jesus está falando aqui? Volte no verso 1. Jesus estava falando com os discípulos. Verso 1, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então, no verso 15, Jesus está dizendo o que os discípulos iriam ver. Quando vocês verem. Logo, não tem como essa profecia se cumprir em 2025, porque até onde eu saiba, não tem nenhum dos 12 apóstolos vivo vendo nada aí acontecer. Vou repetir. Quando vocês verem. Vamos continuar. Quando, pois, virdes o quê?
A abominação da desolação. Então tem um acontecimento aí que Jesus chama de abominação da desolação. O que é esse acontecimento? Bom, se Jesus está dizendo que eles iam ver, então tem como eles teriam como saber o que era. O que é a abominação da desolação? Que Jesus está dizendo que os discípulos, não eu e você, está dizendo que os discípulos iriam ver. Ele deu uma dica. De que falou o profeta Daniel? De que falou o profeta Daniel? Quem lê, entenda. O que Jesus está dizendo? Se você não sabe o que é a abominação da desolação, vocês têm que voltar para o livro de Daniel. Vocês já perceberam que a Bíblia é interligada? Que um livro fala do outro livro. É um livro, a Bíblia é um conjunto de 66 livros que na verdade é um livro só porque um está ligado com o outro. Um livro está ligado com o outro. Então Jesus está dizendo, isso que vai acontecer já foi predito pelo profeta Daniel. Então você quer entender? Leia Daniel. O que é a abominação da desolação? Primeiro a gente vai fazer isso que Jesus mandou. A gente vai voltar para Daniel. Então tem duas passagens de Daniel que falam sobre isso. A primeira é Daniel 9. Então abram Daniel 9. Então lembra-se que Daniel, ele profetizou todos os grandes eventos mundiais até a vinda de Jesus ao mundo. Tivemos vários sermões falando sobre isso. Daniel capítulo... Nós não vamos ler tudo, não vamos explicar tudo, mas eu quero chamar a atenção só para os detalhes que têm a ver com a profecia de Jesus. Daniel 9, 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, nós já vimos que aconteceu no tempo do livro de Neemias. Lá em Neemias, Jerusalém é restaurado e edificado. E aí ele fala até ao Messias. Quem é? Qual o nome do Messias? Todo mundo junto? Qual o nome do Messias? Jesus. Messias em hebraico, como é que é Messias em grego? Cristo. Cristo, Messias é a mesma coisa. Cristo é grego, Messias é hebraico, em português é ungido. Muito bem. Agora verso 26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Vocês estão vendo que no verso 26, Daniel está profetizando que o santuário, quer dizer, o templo, santuário e templo é a mesma coisa. O templo vai ser destruído e a cidade vai ser destruída. Que cidade é essa? Qual é a cidade que ficava o templo? Jerusalém. Então só aí você percebeu que Daniel, capítulo 9, verso 26, está profetizando a mesma coisa que Jesus profetizou em Mateus 24, que o santuário e Jerusalém seriam destruídos. Pergunta: em Daniel 26, a destruição da cidade e do santuário aconteceria antes do Messias vir ao mundo ou depois? Antes ou depois? Respondam, gente. Depois. Primeiro vem o Messias, e depois que o Messias viesse, seria destruída a cidade e o santuário. Então, se depois que Jesus veio, o templo não fosse destruído, o que isso ia significar? Que Jesus não era o Messias. Mas como o templo foi destruído depois da vinda de Jesus, isso prova que Jesus é o Messias, porque cumpriu a profecia de Daniel. Vamos continuar. E destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerras, estão determinadas as assolações. Observe aí no verso 26 a palavra fim. Está vendo a palavra fim aí?
Então vamos ler todo mundo junto. 1, 2, 3. E o seu, vamos lá, 1, 2, 3. E o seu fim será como uma inundação. Para aí. A palavra fim, lendo o contexto, a palavra fim, em Daniel 9, 26, se refere ao fim do mundo? Não. E o seu fim, fim do quê? Preste atenção na frase, é o fim do quê no verso 26? O que é o seu? O que é o seu no verso 26? O santuário e a cidade. Então, o fim aqui não é o fim do mundo, é o fim do santuário e da cidade, que seriam destruídos após o Messias vir ao mundo. Verso 27. E ele firmará com muitos por uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Então, para aí. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. O que é cessar? É acabar. Está dizendo que o sacrifício do templo, aonde que acontecia os sacrifícios? Acontecia em Jerusalém. Em que lugar de Jerusalém? No santuário, que é o templo. Então, se o santuário, no verso 26, seria destruído, não teria mais santuário, e se os sacrifícios de animais aconteciam no santuário, o que acontece quando o santuário é destruído? Não tem mais sacrifícios. Então, o verso 27 está falando que, mediante a destruição do santuário, os sacrifícios cessariam, terminariam. E ele diz: e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Está vendo a palavra aí, abominações? Então veja que no mesmo contexto ele fala de destruição e de abominação. E destruição do quê? Destruição da cidade e do santuário. Essa parte é muito importante. Então, nos versos 26 e 27, o profeta Daniel está falando de algo que vai acontecer em 2025 para frente? Não tem como. Por quê? Porque o santuário e a cidade já foram destruídos. Não existe santuário em Jerusalém agora. Agora não tem santuário em Jerusalém. Por quê? Porque já foi destruído. Se já foi destruído, como é que essa profecia vai se cumprir agora? Como é que essa profecia não tem nem como se cumprir? Porque para se cumprir tem que ter um santuário. E outra, quando que a cidade e o santuário seriam destruídos? Após a vinda do Messias. O Messias já veio? Sim ou não? Já. O nome dele é Jesus. Repita comigo. Se ele já veio, então a cidade e o santuário foram destruídos. Logo, essa profecia já se cumpriu. Jesus disse que ele estava falando da mesma coisa que Daniel. Então, se Daniel já se cumpriu, a profecia de Jesus também já se cumpriu. Não tem como se esquivar disso. E quem tenta negar isso está chamando Daniel e Jesus de mentirosos. Pode não ter essa intenção. Mas se tentar desvincular essa profecia da época de Cristo, você está dizendo que Jesus não é o Messias, porque isso ainda vai acontecer. Jesus é o Messias e tudo que foi profetizado sobre o Messias se cumpriu. Não dê ouvidos para a enganação de que isso ainda vai se cumprir. É enganação, porque está negando que Jesus é o Messias. Se Jesus é o Messias, o templo e o santuário já foram destruídos exatamente como ele disse. Não vedes tudo isso, o que Jesus disse? Não vedes tudo isso, não ficará pedra sobre pedra. Ficou pedra sobre pedra?
vai lá em Jerusalém, que a prova de que Jesus é o Messias está lá em Jerusalém, com os judeus se lamentando pela destruição do templo. Isso já se cumpriu. Agora vamos para Daniel 12. Vamos para Daniel 12. Daniel 12, verso 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então presta atenção. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Quem que falou esse mesmo verso lá no Novo Testamento? Jesus. Volte para Mateus 24. Então, no verso 15, eu repito, Jesus mandou ler Daniel, não mandou? Mateus 24, 15. De que falou o profeta Daniel? Quem lê, entenda. Ele mandou você ler Daniel. Aí no verso 21, depois de mandar você ler Daniel, Jesus diz assim, ó. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde agora, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. Vocês estão percebendo que Daniel, quer dizer, Mateus 24, 21, Jesus está citando Daniel 12. É a mesma época. Vocês estão vendo que Jesus está vinculando a profecia dele com Daniel. Volte para Daniel 12. Agora, olha o verso 4. Vamos continuar até o verso 4. Não, desculpe, verso 6. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente. Para aí. Então, o anjo, ele levanta as duas mãos, ele faz um juramento. E ele vai dizer, respondendo à pergunta de Daniel, quando que todas essas profecias iriam se cumprir. Ele vai jurar, o anjo vai jurar e vai dizer quando que todas as profecias de Daniel vão se cumprir. Jurou por aquele que vive eternamente que isso será para um tempo, tempos e metade do tempo, quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo. Todas estas coisas serão cumpridas. Então, preste atenção no seguinte detalhe. Está vendo quando aí? Daniel perguntou quando. O anjo vai responder, vai jurar e responde quando. Quando é que vai se cumprir? Quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo. Aonde que a gente já leu em Daniel o povo santo sendo destruído? Em Daniel 9. A cidade e o santuário serão destruídos. Então aqui, o povo santo nesse verso é o povo de Israel. A destruição de Israel é quando todas essas coisas serão cumpridas. Continua. Eis, pois, ouvi, mas não entendi, por isso disse, Senhor meu, quando será o fim destas coisas? E ele disse, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até quando? Até o tempo do fim. Eu repito, ele falou fim do mundo? Não, no contexto, o fim no contexto é quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo
E ao mesmo que Daniel 9, que é o início dessas profecias aí, o fim do templo e do santuário. Agora vamos provar para vocês que esse fim aí não é o fim do mundo, é o fim do templo e do santuário. Vamos continuar. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Agora presta atenção. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então o tempo do fim é o tempo em que o sacrifício contínuo é tirado. Quando que o sacrifício contínuo foi tirado? Quando o templo de Jerusalém foi destruído. Eu vou repetir a pergunta. Existe algum judeu, que dia é hoje? Esqueci o dia. 19 de outubro, tem algum judeu oferecendo algum sacrifício em Jerusalém? Não, não existe nenhum judeu, ninguém oferecendo sacrifício em Jerusalém. Por que não? Porque o templo foi destruído. Há quase 2000 anos, nenhum judeu oferece sacrifício nenhum, porque o sacrifício foi tirado quando o templo foi destruído. Então, a abominação desoladora, viram a palavra aí no verso 11? A abominação desoladora é quando o sacrifício é removido do templo, porque o templo, conforme o capítulo 9, foi destruído. Esse é o tempo do fim. Eu estou vivendo agora no tempo do fim? Não. Eu não estou no tempo do fim, eu não estou nos últimos dias, eu não estou no fim do mundo. Por que eu estou falando isso? Porque eu não sei quando o mundo vai acabar. Por que as pessoas dizem, nós estamos no tempo do fim? Como que elas sabem se Jesus disse, ninguém sabe o dia e a hora? Ah, porque nós estamos no tempo de Daniel. Que tempo de Daniel você está se não tem ninguém no templo de Jerusalém oferecendo sacrifício, então não tem abominação, desolação. É simples, prestem atenção no contexto e parem de ser enganados por falsas doutrinas. Ninguém nunca vai saber quando que vai ser o fim do mundo. Ninguém nunca vai saber, nem se está perto, quantos anos fazem. Ninguém sabe do dia e a hora, nem os anjos sabem. Marcos 13. Ah, nós estamos no tempo do fim. Mentira! A expressão tempo do fim vem de Daniel. Em Daniel não é o fim do mundo, é o fim do templo. Botem isso na sua cabeça. Fim do templo. E eu sei o dia exato, eu sei a data exata que esse fim chegou. Eu sei a data exata. Eu sei o ano. Foi no ano de 74. Então vamos ler novamente, verso 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado, quando é que o sacrifício contínuo foi tirado? No ano 70. No ano 70, quando o templo foi destruído. Eu sei a data. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Vamos repetir esse número junto. 1, 2, 3. 1000. Então tem algo que começa quando o sacrifício contínuo do templo, do santuário foi tirado, no ano 70. E haverá 1290 dias. O que aconteceu? O que aconteceu 1290 dias depois que o templo, que foi tirado o sacrifício contínuo? O que aconteceu 1290 dias depois? Para quem é bom de matemática, você já sabe que 1290 dias é 3 anos e poucos, 3 anos e meio. 3 anos e meio depois do sacrifício ser removido do templo, a guerra contra Roma acabou. A guerra acabou. Então não é 1290 dias até o fim do mundo. É 1290 dias até o fim da guerra. Que é quando Jerusalém terminou de ser destruída.
Você quer a prova do que eu estou dizendo? Pega um avião, viaja para Roma. Lá no meio de Roma tem um monumento chamado o Arco de Tito. Quem aqui já ouviu falar do Arco de Tito? Alguém aqui já viajou para a Itália? Levanta a mão quem já viajou para a Itália. Eu sei que alguns irmãos já viajaram. O Arco de Tito é um monumento grande que fica em Roma para comemorar que Roma venceu Jerusalém. E nesse arco tem a imagem de Tito na frente e os judeus sendo levados como escravo e os romanos levando os utensílios do templo. Está lá no meio de Roma agora. Neste momento, viaja para Roma e vocês vão ver uma estátua confirmando que Daniel é profeta. Vocês entendem que tem em Roma uma estátua confirmando que Daniel é profeta? Por que confirma que Daniel é profeta? Porque o que Daniel profetizou, 1290 dias. Eu quero saber qual ateu, qual incrédulo, vai me explicar como é que Daniel, 500 anos depois, sabia quanto tempo ia durar a guerra contra os romanos. Como é que ele sabia disso? Ele sabia disso porque ele era profeta de verdade, diferente desses falsos profetas hoje que ficam no YouTube contando mentiras sobre a vinda de Jesus. Ele sabia as datas, porque Deus revelou para ele 1290 dias. Eu quero saber como é que esse homem sabia disso, porque ele era profeta de Deus. Ele deu a data. Vocês viram a palavra aí, abominação desoladora? Então, deixa eu agora explicar, porque eu expliquei o sacrifício contínuo. Deixa eu explicar a abominação desoladora. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posto a abominação desoladora. Então, é tirado o sacrifício contínuo e é posto a abominação desoladora. Como nós vamos ver agora, e que nós vimos, na verdade, em Daniel 9, a abominação desoladora eram as imagens de águias que o exército romano carregava. Então, o exército romano, quando eles iam lutar numa guerra, você deve ter nos filmes, sabe aquelas águias que eles carregavam? Aquelas águias eram ídolos. Aquela águia representava Roma. Quando eles iam lutar na guerra, eles levavam as estátuas representando Roma, levavam a estátua do imperador. E aí, quando eles venciam a guerra, eles adoravam aquelas imagens, ofereciam sacrifício na cidade que eles venciam. Então, os romanos, depois de tirar o sacrifício do templo, eles foram até o templo e adoraram as águias e adoraram o imperador dentro do templo de Jerusalém, que foi o cumprimento da profecia de Paulo em 2 Tessalonicenses, que diz que o homem da iniquidade seria adorado dentro do templo. Isso aconteceu conforme a profecia de Daniel. Mas volte então para Mateus 24, eu estou dizendo para vocês que o abominável da desolação é o exército romano que chegou em Jerusalém para destruir o templo. Vocês viram que Jesus falou sobre isso em Mateus 24. A gente entra, meus irmãos, eu estava vendo algumas notícias aí do pessoal marcando data para o fim do mundo. Vocês estão entendendo que isso é loucura? Eles perturbam. Tudo mentira. Dani, vocês estão em Mateus 24, 15, né? Eu vou mostrar agora para vocês que isso que eu acabei de explicar, que a abominação da desolação é o exército romano com as suas imagens chegando para destruir a cidade. Lucas explica isso diretamente. Então, isso que eu acabei de explicar, Lucas explica. Então, olha só, o sermão profético ele está em 3 evangelhos. Ele está em Mateus 24, 25, Marcos 13, Lucas 21. Vamos abrir em Lucas 21, porque lá tem uma explicação desse texto. Hoje à tarde eu vou colocar lá no nosso grupo da igreja, eu vou colocar a imagem do Arco de Tito, para vocês verem lá em Roma, quem não conhece.
Mas Lucas 21, se vocês forem para o verso 5, é a mesma profecia de Mateus 24. Então eu vou lendo e eu quero que vocês observem um detalhe aí, ó. E dizem alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras de dádivas e disse: Quantas coisas que vedes, dias virão em que não deixará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Perceberam que é a mesma profecia de Mateus 24? Estão elogiando o templo, e Jesus diz que vai ser destruído. Não ficará pedra sobre pedra. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas e que sinal haverá quando estiver para acontecer? Disse ele então: Vede que não vos engane, porque muitos virão ao meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, o tempo está próximo, não vades. É a mesma profecia. Só que aí tem uma pequena diferença. Pulem para o verso 20. Pulem para o verso 20. Mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiveram no meio dela saiam, o que nos campos não entre nela, porque dias de vingança são estes para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas que criaram naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre esse povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completa. Então vocês veem aí que essa parte aí da profecia, do verso 20 ao 24, é o mesmo que nós lemos em Mateus 24, com a seguinte diferença. No verso 20, isso aqui é muito importante perceber. Em vez de dizer, quando virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, o que Jesus diz em Lucas? Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos. Será que Lucas está alterando o que Jesus disse? Ele não está alterando, ele está explicando. Porque a abominação da desolação é os exércitos romanos. Vocês viram que é equivalente? O exércitos é a abominação da desolação. E aí eles deveriam fugir. Volte para Mateus 24. E a outra evidência que eu quero mostrar aí, agora eu quero enfatizar os versos 16 em diante, a outra evidência que eu quero mostrar que isso aí não é o fim do mundo, isso não é o fim do mundo, é porque se for o fim do mundo, qual é o sentido de fugir da Judéia para os montes? Então o fim do mundo, vamos dizer que o mundo está acabando agora. Vamos dizer que o mundo começa a acabar agora. Vamos fugir para o monte. Para quê? Se o mundo está acabando, não tem para onde fugir. No fim do mundo, não tem para onde fugir. A gente vai ver isso a partir do verso 35. Quando Jesus, a partir do verso 35, Jesus fala sobre o fim do mundo. Aí outro assunto. No fim do mundo, não haverá para onde fugir. Aqui Jesus manda fugir porque não é o fim do mundo. E aí outra coisa. O verso 21 também deixa claro que não é o fim do mundo. Vamos ver o verso 21? Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então presta atenção no seguinte, Jesus está dizendo que nesta época aqui, em que os cristãos teriam que fugir da Judéia, naquela época ali haveria uma aflição tão grande como nunca houve antes, nem tampouco há de haver. Isso prova que depois dessa aflição, o mundo continua. Porque quando ele diz nem tampouco há de haver, quer dizer que o mundo continua, mas sem uma aflição tão grande. Senão não faz sentido que depois não vai ter. Não tem depois, o mundo acabou. Não, tem depois porque não é no fim do mundo. E isso já refuta um outro pensamento que algumas pessoas têm. Tem gente que fala assim, não, eu acredito que isso aconteceu naquela época. Eu acredito que isso aconteceu depois da vinda de Jesus. Mas, eles vão dizer, mas no futuro vai ter outra tribulação maior do que essa daqui. Como é que vai ter outra maior se Jesus disse que não vai ter outra maior? Como nunca houve antes e nem tampouco há de haver.
haverá então. O que significa a palavra então no verso 20? Quer dizer, naquela época, quando Jerusalém estiver cercado de exércitos. Ou seja, nunca haverá uma tribulação maior do que a do primeiro século do tempo dos apóstolos. Isso é dito diretamente por Jesus aqui. Então, todo mundo que diz que no futuro... Tem um pessoal que entra para o YouTube para falar assim, ó, já começou a grande tribulação. O cara em 2025 já vai começar a grande tribulação. Eu vou repetir. Haverá então. O que a palavra então no contexto significa? Quando Jerusalém estiver cercado de exército para ser destruído. Quando houver o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, que é quando houver os sacrifícios terminando. O que disso está acontecendo agora? Nada. E eu te digo, essa conversa aí, de que isso vai acontecer ainda, isso é só para dar moral para aquela falsa religião de idólatras chamada judaísmo. Aí os judeus ficam lá em Jerusalém dizendo que o templo vai ser reconstruído. Nós vamos reconstruir o templo e os cristãos, igual bobo, acreditam nessa tal de reconstrução do templo. O templo nunca vai ser reconstruído porque Deus destruiu o judaísmo. O judaísmo é uma falsa religião. Aí viajam os cristãos lá para Jerusalém, ficam no muro das... Já viram falar do Muro das Lamentações? Aí coloca o chapéu de um judeu, fica lá no muro se lamentando. Meu irmão, você está se lamentando do quê? Você está se lamentando porque a profecia de Jesus se cumpriu? Vocês estão vendo como é que isso é grave? Eu vou para Jerusalém me lamentar que a profecia de Jesus se cumpriu. Tem o Muro das Lamentações, nunca ouviu falar, não? Que fica lá, você fica lá batendo com a cabeça assim, se lamentando, chorando. Todo mundo que vai para o Muro das Lamentações se lamentar, está negando Jesus. Porque quem segue o judaísmo nega Jesus. Duas falsas religiões, judaísmo e islamismo, tudo farinha do mesmo saco. Por isso que eles ficam lá guerreando, não conseguem se entender, e fica um tentando explodir o outro. É claro que eles não vão se entender porque eles rejeitam o príncipe da paz. Quando eles aceitarem o príncipe da paz, aí vai acabar essa palhaçada. Aí vai os presidentes do mundo lá para se lamentar. Se eu for lá, não vou me lamentar não, eu vou sorrir e falar, realmente, aqui se cumpriu a palavra de Cristo, aqui é a prova. Eu vou sorrir não pela qualquer guerra ali, não por qualquer guerra, mas eu vou sorrir porque a palavra de Jesus é a prova que se cumpriu. Que não tem ali pedra sobre pedra. Esse povo precisa do evangelho, meus irmãos. Os judeus, os muçulmanos, eles precisam de Jesus. Não é ninguém indo para lá para exaltar o ego deles. Eles precisam de Jesus. Tudo isso já cumpriu. Graças a Deus, nós nunca vamos passar por nenhuma tribulação maior do que essa. Glórias a Deus por isso. Então vocês veem aí, meus irmãos, que dos versos 16 em diante, por que Jesus então está mandando fugir da Judéia? Por que Jesus está mandando fugir da Judéia? A gente já viu que é porque o exército está cercando a cidade. Então a Judéia vai ser destruída, então ele manda fugir. Estão vendo como é simples? Se o exército cercou a cidade, o abominável da desolação, a cidade vai ser destruída, o que você tem que fazer? Fica lá? Vai lutar na guerra? Se tentar lutar na guerra, vai ser destruído. Então Jesus avisou para os cristãos, fujam da Judéia porque não vai ficar pedra sobre pedra. Isso é a fuja. Se você entender isso, você vai entender cada detalhe aí. Então vamos analisar os detalhes. Verso 17. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Por que eu não posso ir lá tirar o meu sofá que eu paguei em 4 vezes sem juros?
Como é que você vai fugir carregando suas coisas nas costas? Você vai carregar tudo nas costas? Você tem que sair voado. E não é nem para descer do telhado. Nem desce do telhado. Vou te explicar essa de não desce do telhado. As casas de Jerusalém tinham em cima um terraço. Então, uma das maneiras de fugir é você ir pulando de casa em casa. Então, você ia pulando de telhado em telhado, sai fora, sai pulando, sai correndo, sai correndo. Porque se você descer, podia ser perigoso, porque lá embaixo podia ter soldados, podia ter alguma coisa, pessoas perigosas ali. É melhor sair correndo, pulando de telhado em telhado. Então, nesse texto aqui, começa a se imaginar. Começa a se imaginar. Você estava lá no seu terraço, você estava lá com seus amigos, seus irmãos, curtindo um churrasco. Aí, de repente, soaram a trombeta, surgiu a notícia. Os romanos estão cercando a cidade. Os romanos estão cercando a cidade. Os líderes judaicos anunciaram, os romanos chegaram, os romanos chegaram. E quando isso aqui aconteceu, era a festa dos tabernáculos. O que os judeus iam convencer? Nós vamos lutar. Aí os judeus iam começar a se reunir. Vamos lutar contra os romanos. Vamos lutar contra os romanos, nós vamos vencer igual Josué, nós vamos vencer igual Davi. Vamos lutar. O que você ia fazer? Você ia ficar para lutar contra os romanos? Não. Larga tudo que você está fazendo e sai, pega a sua família e sai voado. Vai pulando de telhado em telhado até sair da cidade. Imagina essa cena aí você. Né? Ia estar lá, Vini, Paola, Joaninha, pulando de telhado em telhado. Ia estar lá, né, o Samuelzinho. Só que aí tem problema. Samuelzinho é menor, né? Tem algum bebê aqui dentro agora? Ó, tem um bebezinho. Eu me esqueci o seu nome. Ok? Cássio, qual é o nome do bebê? Tá. Você se imaginou nessa fuga? Você acha que ia ser fácil fugir com esse bebê aí? Ia ser complicado, né? Agora olhem para o verso 19. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por que ai das grávidas que amamentarem? Porque tu ia fugir com o bebê no colo. Imagina com o barrigão. Eu estou imaginando as mulheres que já tiveram grávida aqui na igreja, com o barrigão de vocês, e tentando pular de casa em casa. Por isso, ai das grávidas e das que amamentarem. Não quer dizer que ser grávida é ruim, mas ia ser mais difícil. Por que ele diz no verso 20, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por que para que não aconteça no inverno? Porque inverno é mais difícil fugir. E se estivesse nevando, sabia que em Israel nevava? Eu já tive em lugar de neve. Eu tenho lembrança assim, você está andando na neve, aí do nada você escorrega e sai deslizando com tudo. Neve é muito bonito na TV, na vida real é pesado. Nos filmes de Natal é tudo lindo, né? Na vida real entra neve na tua roupa, você pensa que vai morrer de frio. Então é mais difícil. Então Jesus está citando coisas difíceis. Orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno e nem no sábado. Por que não no sábado? Porque no sábado os judeus fechavam os portões de Jerusalém. Isso é outra prova de que isso aqui é no primeiro século. Porque naquela época, Jerusalém era cercada por um muro. Você tinha que sair pelos portões de Jerusalém. No sábado, os judeus fechavam os portões da cidade. Você não teria como sair pelo portão. É simples assim. Agora preste atenção, que eu vou aqui ler para vocês. Eu vou ler para vocês as palavras do historiador Flávio Joséfo. Para quem não sabe, Flávio Joséfo foi um general que lutou nessa guerra. Ele estava lá lutando nessa guerra, ele estava lutando contra os romanos. Então, se você estivesse lá com Flávio Joséfo, sabe o que ele ia dizer para você? Não fuja. Vamos lutar contra os romanos. Vamos matar esses desgraçados. Ele estava lá. Depois ele teve que se entregar. Eu vou ler aqui. Flávio Joséfo conta
exatamente quando o exército romano chegou em Jerusalém, que foi quando os cristãos fugiram. E neste relato histórico de Flávio Joséfo, ele vai falar de um milagre que aconteceu. Tem um milagre que aconteceu. Se você entender esse milagre, você vai entender o que Jesus diz no verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. O que isso significa? Que dias abreviados são esses? Eu vou ler o relato de Flávio Joséfo, de quando os romanos chegaram a Jerusalém. O nome do general era Sestio. Repito comigo, Sestio. Ele estava comandando o exército romano. Sestio, vendo que este momento de disputas internas entre os judeus era o momento oportuno para atacá-los, levou contra eles o seu exército e perseguiu em sua retirada até Jerusalém. Levantou seu acampamento no lugar chamado Escopo, que está a 7 estádios da capital. Durante 3 dias não atacou a cidade, talvez porque esperava que cedessem algo, sendo que enviou muitos soldados às cidades ao redor para que recolhessem trigo. Mas ao 4º dia, que era o 30º do mês de Iperbereto, pôs em seu exército em ordem de batalha e foi contra Jerusalém. Bom, para aí. Então, isso aqui é o general Sesto chegando em Jerusalém com seu exército. Isso aconteceu no mês de outubro do ano de 66. Então, a guerra começou no ano 66, terminou no ano 64. É o seguinte, outubro de ano 66, no hemisfério norte, porque Israel é no hemisfério norte, a gente é hemisfério sul. No hemisfério norte, não é inverno. Sabe o que é? Outono. E é o tempo, é a época do ano que no meu hemisfério norte é mais tranquilo a temperatura. Então Jesus atendeu a oração da igreja e que Jesus diz: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Não aconteceu no inverno, porque a igreja orou, Jesus atendeu. É só um parênteses que eu queria fazer. O povo estava tomado por sediciosos que, assustado diante da disciplina dos romanos, se retiraram às zonas exteriores da cidade e se refugiaram no interior ou no templo. Sestio continuou sua marcha e ateou fogo a Bezeta, chamada também de Cidade Nova, e o lugar conhecido pelo nome de Mercado das Vigias de Madeira, depois da Cidade Alta, e acampou-se em frente ao Palácio Real. Então o povo de Jerusalém aqui está desesperado, porque os romanos cercaram a cidade, estão tacando fogo em tudo, estão tacando fogo. Aí o povo se refugiou no templo. Eles estão tentando se refugiar. Aí eu vou te fazer uma pergunta aqui muito importante. Se os romanos estão cercando a cidade, estão invadindo a cidade, como é que os cristãos vão fugir? Como é que eles vão fugir? Não tem como fugir. Porque os romanos são por toda parte. Se tentar fugir, eles vão te matar. Presta atenção nisso daqui. Se neste preciso momento houvesse forçado a entrada através das muralhas, haveria se apoderado imediatamente da cidade e teria dado lugar o fim da guerra. O que ele está dizendo? Sestio com os exércitos, eles podiam acabar ali, porque eles estavam com todo mundo encurralado. Estava todos os judeus da cidade encurralados, podia acabar com todo mundo, matar todo mundo ali agora. Mas sabe o que aconteceu? Vou ler para vocês. Sestio, tendo a cidade em suas mãos e podendo dar fim à guerra naquele momento, chamou de repente seus soldados, renunciou às esperanças, levantou o acampamento e sem nenhum tipo de razão e sem ter sofrido nenhum tipo de derrota,
abandonou a cidade e recuou com todos os seus exércitos. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é profecia de Jesus, vocês têm que entender. O cara estava com a cidade inteira nas mãos. Os exércitos cercando, tacando fogo em tudo. Podia matar todo mundo ali agora. Do nada, sem explicação, sem razão, Joséfo diz, ele falou, vamos embora. Vamos embora. Quando o exército romano, do nada, ninguém ficou sem entender nada. Os judeus falaram, nós não entendemos. Por que eles fugiram? Por que eles recuaram? Aí os judeus, eu não vou ler tudo aqui, mas os judeus rebeldes, quando eles viram os romanos recuando, eles partiram para cima e mataram muitos soldados. Mataram muitos soldados romanos. Os romanos foram humilhados. Ninguém entendeu por que eles recuaram. Eu sei por que eles recuaram. Porque no momento que eles recuaram, os cristãos fugiram da cidade. Leia o verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, ninguém teria sobrevivido ao massacre romano. Mas Deus colocou na cabeça de Sérgio, recua o teu exército. E quando ele recuou, os cristãos falaram, é agora. E saíram correndo e fugiram de Jerusalém. Se você ler sobre essa história nos livros de historiadores, todos os historiadores falam, ninguém entende porque Sérgio recuou. Eu acho que nem Sérgio sabia por que ele fez uma burrada dessa. Mas eu sei. Deus tinha que abrir a janela para os escolhidos conseguir fugir. E eles fugiram. E o grande historiador Eusébio de Cesareia, ele fala sobre essa fuga. Eu vou ler para vocês. Isso aqui agora é a palavra de Eusébio de Cesareia, o grande historiador cristão. Ele diz assim, mas todo o corpo da igreja de Jerusalém, dirigida por uma revelação de vida dada a homens de piedade, aprovada antes da guerra, saíram fugidos da cidade e foram habitar em certa cidade além do Jordão, chamado Pela. Eis que, tendo se mudado de Jerusalém os que criam em Cristo, como se os santos tivessem abandonado por completo a própria cidade real e toda a terra da Judéia, a justina divina, por fim, os atingiu por seus crimes contra Cristo e seus apóstolos, destruindo totalmente aquela geração de malfeitores sobre a terra. Ou seja, o que aconteceu? Deus estava irado com a Judéia, Deus estava irado com Jerusalém, porque eles mataram Jesus. Eles perseguiram apóstolos. E Deus falou, eu vou destruir esse lugar. Deus falou, não vou deixar pedra sobre pedra pelo que eles fizeram contra o meu filho, pelo que eles fizeram contra os meus amigos. Mas antes de destruir, eu vou tirar os meus filhos daqui. Porque nenhum vai morrer na maldição que eu vou lançar contra Jerusalém. Nenhum escolhido morreu em Jerusalém durante essa guerra, porque aquela guerra era a ira e a vingança de Deus contra o povo que matou Jesus. Todos os que morreram eram incrédulos e assassinos de Cristo e dos apóstolos. Não ficará pedra sobre pedra. Entende porque Deus teve que tirar? Então você pode voltar para as histórias do Velho Testamento. Para Deus destruir Sodoma, o que Deus falou que tinha que acontecer antes de destruir Sodoma? Ló tinha que sair. Deus falou, eu só começo a destruir Sodoma quando Ló sair, porque Ló não vai morrer junto com esses desgraçados.
Ló, o meu filho, vai sair primeiro. E aí eu mando fogo e enxofre. Lá no Êxodo, algum israelita foi atingido pelas pragas do Êxodo? Alguns israelitas morreu amaldiçoado no Êxodo? Não, os eleitos de Deus foram removidos. E assim também, na nova aliança, há um novo Êxodo. Assim como a aliança de Moisés começou com o povo de Israel saindo do Egito, na história da aliança de Cristo, o povo de Cristo sai de Israel, porque Israel é o novo Egito. Faraó matou as criancinhas. Herodes não matou as criancinhas? O povo de Israel fugiu do Egito. A igreja fugiu de Israel. Esse é o êxodo da nova aliança. E vocês aprendem aqui, meus irmãos, como que Deus ama os seus escolhidos. Nesse grande alimamento, você tem que entender o amor de Deus por nós. E que por causa de Cristo, nós não sofremos a vingança de Deus. Tudo que for vingança de Deus, tudo que for ira de Deus, nós somos poupados por causa de Cristo. Então, todo sofrimento, por isso você não pode ficar pensando que qualquer sofrimento que você passa, porque Deus está se vingando de mim, porque Deus me odeia, porque Deus não gosta de mim. Não. Sofrimento você pode ter. Mas nenhum sofrimento do cristão é porque Deus tem nada contra você. O cristão sofre, mas não é por causa da ira de Deus. Não é por causa da vingança de Deus. A vingança de Deus são para homens assim. Os assassinos dos apóstolos, como eu disse, Eusébio de Cesareia. E por isso, assim como Ló fugiu, foi poupado. Israel fugiu, foi poupado lá no livro de Êxodo. A igreja da nova aliança fugiu da Judéia e foram poupados. E eles foram morar na cidade de Pela. A gente sabe até o nome da cidade. Pela. Quando que isso aconteceu? Em outubro de 66. Depois que eles fugiram, meus irmãos, aí foi ladeira abaixo. Aí os romanos destruíram com a Judéia. Destruíram com tudo e não tinha mais eleito ali para voltar nada. Entendeu? Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, o cerco de Cécio, ele abreviou o cerco e isso permitiu que os escolhidos pudessem fugir de Jerusalém. E aí ficou só os incrédulos. É igual lá em Sodoma e Gomorra. Fugiu Ló, ficou quem? Só os perversos. E aí Deus mandou chover fogo e enxofre sobre os maus. Nas próximas semanas nós vamos ver que durante essa guerra multiplicou-se em muito o número de falsos profetas em Israel. E nós vamos ver que no mesmo contexto dessa guerra, Jesus apareceu no céu da Judéia. Ele literalmente apareceu no céu da Judéia, acompanhado de anjos, para dizer que era ele que estava destruindo aquele lugar. Mas nós vamos falar sobre isso nas próximas semanas. Vamos orar. Altíssimo Deus, obrigado por toda a proteção que Tu nos dá como Teus escolhidos. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus justo, que não tolera os malfeitores, que não tolera os assassinos, os perversos, os ladrões. Tu te vingas deles. Mas de nós, Senhor, Tu nos protege e nos guarda, nós e nossos filhos, porque nós somos fiéis à Tua aliança, aliança selada com o sangue de Jesus. No nome dele oramos. Amém.